Yu. O protagonista conta que durante certo tempo de sua vida, ele viveu apenas com sua irmã mais velha. Sua voz suave, o cheiro de seu cabelo perfumado e o calor de seu corpo macio. Mesmo agora ele consegue se lembrar claramente. Seus dias com ela se tornaram tudo para ele. Sua irmã mais velha, que era um demônio. Yu está no hospital, pois seu tio parece estar em um estado grave. Enquanto o médico diz que vai dar um sedativo para ele, uma mulher diz preocupada que Yu ficaria sozinho em casa agora que seu cunhado está no hospital. Ela pergunta se ele ficará bem. Mas Yu consegue sentir a malícia nessa pergunta. Ele diz que ficará bem e que já estava arrumando tudo para a hospitalização do tio, a moça assente, e diz que se algo acontecer, ele deveria ligar para eles. Yu concorda, agradecendo. E se desculpando pelo transtorno, a mulher segue o corredor resmungando que logo agora que se livraram do incomodo, seu cunhado tem um desmaio. A seu marido manda que ela faça silêncio, afinal, ele poderia ouvir. Mas a mulher não para, dizendo que isso é porque ele se recusa a falar claramente e reclama que quando você pensa que o garoto se calou, ele começa a gaguejar quando está sozinho. De qualquer forma, ele voltar a morar com eles só vai significar mais despesas. Ela ainda diz que se o pior acontecer com seu cunhado, ele deveria cuidar de seus clientes, sem realmente se importar com Yu. E com isso, ele está por sua conta novamente. Chegando em casa, mesmo que não tenha mais ninguém ali, nele ainda assim anuncia sua chegada por costume. Ele está procurando uma mala grande para levar coisas ao seu tio no hospital. E se pergunta o que ele precisaria em sua estadia. Seus pais morreram quando ele tinha 5 anos. Desde então, ele viveu de um lado para o outro, entre parentes próximos e distantes. Sempre manteve na cabeça que não deveria incomodar ninguém, fazer o mínimo de barulho possível e passar o tempo sem fazer nenhum pedido. Porém, esse plano falhou. Uma criança que nunca ri e não é simpático, nunca vai ser aceita. Com isso, ele acabou vindo morar com o sobrinho de sua mãe no último mês. Seu tio mora sozinho nessa casa enorme. Ele também não parece muito bom em socializar, mas ainda assim diz que irá preparar seu quarto e algo para Yu comer. Ele deixa Yu fazer o que quiser, mas se ele não deseja ser expulso, ele deveria se manter longe do armazém no quintal. Ok, esse cara é um serial killer. Seu tio sempre ficava nesse armazém, e eles nunca conversaram mais que o necessário. Mesmo assim, seu tio nunca o olhou com desprezo ou falou mal dele pelas costas como os outros. Porém, seu tio acabou hospitalizado e agora ele está sozinho. Yu já separou os itens para levar ao hospital, mas não sabe onde está o cartão de saúde dele, se não está na casa principal. Ele se pergunta se não estaria no armazém. Yu olha com medo. Enquanto segura uma lanterna, ele diz para si mesmo que isso era uma emergência. Ao abrir a porta, tudo estava completamente escuro e sujo, tendo até teias de aranhas. Yu não sabe por onde começar a procurar o cartão, provavelmente pelas gavetas pequenas. Mas bem nessa hora passa um rato o assustando. Yu procura dentro de um baú, mas se surpreende ao ver que tinham escadas dentro dele. Naquele momento ele percebeu que estava fingindo ignorância. Mas naquela hora ele pensou que devia continuar, não importa o que. Enquanto desce as escadas, ele se pergunta se não seria melhor voltar agora. Devia ficar tudo bem se ele não mexesse em nada, ficando surpreso que essa casa tivesse um porão, ficando em choque ao se deparar com a cena. Pilhas de livros confusos, padrões e fórmulas estranhas rabiscadas, mas paredes, um cheiro penetrante que afeta os olhos. Tudo isso causava um desconforto e tontura, não entendendo o que é esse lugar ou o que seu tio fazia ali. Mas sem que perceba, Yu acaba pisando e manchando um círculo no chão. Bem nesse momento, uma espécie de gosma preta começa a se mexer. Ela aos poucos se transforma em uma linda garota, que o deseja bom dia, e com um sorriso, pergunta qual será seu desejo. Yu fica sem reação. Ele observa a garota com longos cabelos que se contorcem, como se estivessem amaldiçoados pela cor de uma noite sem lua. Um voluptuoso físico branco e cascos de uma fera. 2 chifres abomináveis demais, para se chamar de chifres de cabra. E essa malevolência em seu sorriso, que em contraste se enchem de bondade. A garota acha graça que Yu não esteja se ajoelhando ou gritando quando a vê. Ele ainda está receoso, mas toma coragem e pergunta para a garota se ela era um anjo, o que parece fazê-la ficar séria por um momento. Porém, ela começa a rir de forma sombria. Demônio, deusa maligna, ovelha negra, já a chamaram de vários nomes, porém foi a primeira vez que alguém a chamou de anjo.
ficando surpresa que tenha sido invocada por alguém que não saiba quem ela é. Yu pensa que ela está rindo como uma mulher ordinária. Ele diz com vergonha que ninguém nunca perguntou o que ele queria. Então ele pensou que talvez ela fosse um anjo enviado por Deus. Se desculpando, ele pergunta se foi desrespeitoso, enquanto pensa que ela é mais bela do que qualquer mulher que já viu. Ele nem consegue olhar diretamente para ela. A garota se aproxima rindo. Ela diz que está tudo bem, mas infelizmente não é um anjo. Ela é a ovelha negra dos bosques, criando milhares de jovens às vezes. Você pode a chamar de bem, outras vezes de demônio. Ela irá lhe conceder um desejo em troca do que ele dá mais valor, e pergunta mais uma vez o que ele deseja, enquanto olha no fundo de sua alma. Arrepios correm pelo corpo de Yu, como se ele fosse tocado pela própria escuridão. Um começo antiético para humanos, um ser que não pensa em humanos. Enquanto a encarava com aquela aura sombria, ele percebe que foi a primeira vez em que tomou consciência da morte. Entrando em pânico, Yu pensa que então é isso, o que significa morrer. Tudo acaba. Enquanto ele pensa em qual seria seu maior desejo, algo que estava faltando em sua vida, o que ele realmente queria. E então a surpreende quando implora que ela se torne sua irmã. Ela realmente não entende isso. Mas vem nessa hora, outra coisa sai do portal, e ela ri dizendo que ele invocou uma besta desnecessária. Yu fica com medo e diz para fugirem, pegando em sua mão para correr. A garota acha graça disso e abre um pequeno sorriso. Ela pergunta o que ser sua irmãzinha geralmente significa. Yu fica nervoso por seu busto estar encostando nele, e ele diz coisas como comer juntos, limpar e passar roupa juntos, ler e sair juntos. Ele quer que ela esteja com ele todo dia. A garota diz que entende. Ela o ergue no ar, pedindo que ele diga seu nome. Yu se apresenta, dizendo que vem de Yu-Gur, que significa crepúsculo. Ela diz que é um nome adorável. Corando, ela diz que se ele é seu crepúsculo, então ela será sua noite, de suas milhares de noites intermináveis, como Shayo, que significa 1000 noites. Yu fica surpreso com esse nome. Quando de repente Shayo o beija, o surpreendendo, na verdade, é um beijo muito adulto. Acho que ela não entendeu o que significa ser irmã. Ela garante que irá garantir seu desejo sem nenhum desacordo. Ela se vira o tranquilizando, dizendo para ele deixar isso para sua One-chan. Yu parece incerto sobre isso, mas como não sobrou verba para a cena de luta, Yu acaba desmaiando. Misturado com o cheiro do tatame, tem um cheiro de flor desconhecida que se assemelha à camélia, um elegante som de respiração, e alguma coisa amaciante e gelada tocando em sua testa. Yu recobra a consciência aos poucos. Shayo o cumprimenta quando ele abre os olhos. Ela diz feliz que ele não estava com febre, e Yu se levanta com susto. Mas ela diz para ele não se levantar dessa forma. Ele deveria continuar descansando. Yu pergunta se ela o salvou, e se ela não era aquela Oni-san demônio, enquanto faz sinal com as mãos para representar os chifres que sumiram. Ela apenas fez sinal para ele ficar quieto enquanto acha graça. Ela sorri e diz para ele a chamar de Oni-chan. Foi a partir daquele dia em que sua vida com Shayoni começou, seus dias curtos, porém recheados de felicidade. Antes de continuar, já deixa o like, comente e se inscreva. Era o começo de seu 14º verão, quando ele, que sempre foi sozinho, ganhou uma irmã mais velha. A garota sorria para ele, que estava envergonhado, se desculpando, pois acha que deve ter tido um sonho estranho. Ele diz que ela tinha uma aparência estranha em seu sonho, quase como um anjo, bonita e gentil. Ela é como a irmã mais velha ideal, porém, ela só se parece assim para lhe conceder seu desejo. A garota ri enquanto brinca com seu estranho cabelo, dizendo que cometeu um erro. Sua irmã mais velha, na verdade, é um demônio. Ela se levanta em um salto, e ele percebe que seus tentáculos se transformam em um belo cabelo. Ela fica satisfeita com essa aparência, e Yu finalmente se dá conta de que não era um sonho. Ele pergunta envergonhado se ela realmente seria sua irmãzinha, quando ela aparece a centímetros dele. O lembrando que eles têm um contrato, ela irá cumpri-lo inteiramente. Ela está animada pois já viveu como humana antes, então está confiante de que será a irmã ideal para Yu. Ela até mesmo considerou como sua aparência estaria, e tentou colocar pele humana, em uma cena que com certeza terei que censurar. Ela se gaba perguntando como está a humana dos pés à cabeça. Yu está sem reação enquanto pensa que seu corpo era comum, uma escultura de uma deusa.
sua pele clara como porcelana, de cada fio de cabelo para cada ponta de unha. Ela parecia a obra-prima de um artista. Ele não conseguiu fazer nada mais além de olhá-la como um idiota para essa pessoa que não era humana, mas que era mais bela que a própria perfeição. Xiu se preocupa com a falta de resposta de Yu, e após um momento em silêncio, ela se questiona se ainda tem alguma parte dela que ainda é errada, mesmo ela achando que tivesse capturado a essência das pessoas desse país. Ela se preocupa e, em um impulso, coloca a mão de Yu em seu peito, questionando se pelo menos o coração estava batendo direito. Mas é claro que isso faz Yu se desesperar, enquanto ela acha fofo que ele esteja ficando vermelho, decidindo provocar e o chamando com uma voz sedutora. Porém, isso é demais para Yu, que acaba desmaiando. Ela se desespera e pergunta se está tudo bem e se ele ainda estava passando mal. Mas Yu diz que não é isso. Ele admite que vê-la desse jeito foi demais para ele, percebendo seu erro preocupada. Xiu se veste novamente enquanto pede desculpas, dizendo que será mais cuidadosa. Yu se questiona o que será dele, mas ela ignora sua preocupação, ficando animada mais uma vez, dizendo que irá preparar uma comida que vai fazer ele melhorar. Irmãzonas devem fazer comida para seus irmãozinhos, então se ela cozinhar para ele, com certeza se tornará sua irmã de verdade. Yu cora ao pensar que Xiu irá cozinhar apenas para ele. Yu vai agradecer, mas para ao notar que Xiu está absorta em seus próprios pensamentos, dizendo que irá preparar uma placenta, achando que uma fresca deve estar boa, então irá produzi-la. Mas Yu rapidamente se agarra a seu vestido e explica que humanos não comem esse tipo de coisa, e pergunta o que ela quis dizer com produzir. Xiu tranquiliza, dizendo que irá cozinhar direitinho, mas ele não se importa se ela vai cozinhar direito ou não. Yu explica que pessoas normalmente não comem esse tipo de coisa, o que surpreende Xiu. Ela diz que toda vez que algum humano a invocou, ele a ofereceu isso. Então, achou que comessem em uma ocasião especial. Ela se desculpa, pois na verdade não sabe nada sobre a sociedade humana, ficando triste, pois dessa forma não poderá ser sua irmã apropriada. Yu finalmente entende que ela não está a par do que é normal hoje em dia. Ele chama sua atenção dizendo que já estava melhor, segurando em seu vestido. Ele pergunta se ela não gostaria de cozinhar com ele, o que deixa Xiu claramente emocionada. Ele tenta ensinar como se corta, mas mesmo dizendo que entendeu, ela simplesmente corta a tábua no meio. Mas aos poucos eles foram conseguindo juntos, realmente parecendo estarem se divertindo. Quando já estava quase pronto, Xiu parecia maravilhada com o resultado de seu trabalho. Finalmente, comendo juntos, Yu acha que irmãos de verdade realmente são assim, e Xiu tira um arroz de seu rosto, fazendo os dois rirem. Ele se sente quente e gostoso. Quando antes que percebesse, seu corpo começa a cair, perdendo forças. Mas Xiu aparece ao seu lado segurando. Ela diz que seu corpo não se recuperou ainda. Ela pergunta se corpos humanos se recuperam com descanso. Então pede que ele prometa para sua irmãzinha que irá dormir bem. Ele concorda envergonhado enquanto deita em seu colo, enquanto adormecia. Ele pensou que ela realmente parecia uma irmã. Xiu chama, mas percebe que ele provavelmente já dormiu enquanto o abana. Ela diz que ainda não sabe muito sobre humanos ou o significado de ser uma irmã mais velha, e tem muita coisa que ela não sabe fazer direito, mas promete que irá aprender uma coisa de cada vez. Corando, ela tem certeza de que tem uma coisa que sabe, que a irmãzona é muito querida pelo seu irmãozinho, rindo enquanto deseja boa noite para Yu. Foi em sua 14º verão que toda vez em que ele sentia seu calor, ele chorava, e foi ela quem o mostrou como isso acontecia. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Até a próxima!